Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians, que venceu o Red Bull Bragantino aí por 2-1 pelo Campeonato Paulista, né, a primeira rodada. Com o time reserva, o Corinthians conseguiu uma virada. Vamos acompanhar todos os melhores momentos aí com os nossos amigos da ESPN Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Agora foi de esportes, o Sport Center chegou, clima de estaduais, Campeonato Paulista começou ontem e hoje é quinta-feira, né, senhores? Sim. Vocês sabem que eu tenho essa dificuldade, ainda mais que eu voltei de férias numa terça, então não era segunda, aquela coisa que dá uma enrolada. Vamos lá, vamos falar de Red Bull Bragantino e Corinthians, vitória do Corinthians de virada, 2-1. No Brasileiro, temos na tela os gols, o Lucas Evangelista vai abrir o placar, e aí tivemos Thales Magno e Pedro Raul virando a partida. Pois é, boa noite, Zupac, tudo bem? Fala, Mota, boa noite André, boa noite ao fã de esportes. O Corinthians começou 24 como terminou, começou 25 como terminou 24, vencendo, né? E a vitória, assim, é claro que é um jogo que tem um valor muito relativo, primeira rodada, Campeonato Paulista, pré-temporada, aquela coisa toda, e é verdade, mas o que a gente viu em campo foi o time titular do Red Bull Bragantino contra o time reserva do Corinthians. Então, assim, a vitória, ela veio com muito esforço. O Corinthians foi melhor do que o Bragantino, embora tenha começado mal, aliás, muito mal o jogo. O Bragantino fez 1-0, poderia ter feito 2, mas o Corinthians foi aos poucos se encontrando na partida, com algumas mudanças táticas do Ramon Dias em termos de posicionamento usual dos jogadores do Corinthians. O Romero, por exemplo, hoje o Corinthians não tinha o Garro e não tinha o Coronado. O Romero se portou como um 10 do Corinthians e ajudou o Corinthians a tentar articular jogadas. E depois de ter tomado o primeiro gol, o Corinthians poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, não conseguiu empatar. Na segunda etapa consegue a virada. E aí a gente vê o gol da vitória, o gol do Pedro Raul, que entrou no intervalo no lugar do Héctor Hernandes e aproveitou a chance. Então, assim, tem alguns olhares individuais para o jogo de hoje, mas de uma maneira coletiva, o Corinthians reserva, buscou um jogo difícil e mereceu a vitória em Bragança para começar bem o ano. Quero te ouvir também, André Kfouri, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Eu concordo com o que o Gustavo falou. O Corinthians fez um bom segundo tempo, até surpreendentemente bom. No primeiro tempo, o Red Bull Bragantino marcou muito bem o Corinthians, fez o jogo que queria, chegou a empurrar o Corinthians para trás em boa parte da primeira etapa. O gol de abertura do placar era um gol compatível com o que o jogo mostrava até então, em termos de iniciativa, e que o Corinthians não conseguia fazer. Mas principalmente pensando que o Corinthians jogou com uma escalação muito diferente da que seria a sua principal força hoje, e o Bragantino iniciou o campeonato com também muito provavelmente o que tem de melhor. No segundo tempo, a virada que o Corinthians consegue, ela também é compatível com o que o jogo mostra. O Corinthians cresceu, jogadores entraram em campo para receber oportunidades, estavam em campo hoje para receber oportunidades, e muitos deles abraçaram essa oportunidade. O Pedro Raul, que é um jogador controverso, não só a sua contratação, mas o seu rendimento quando ele joga pelo Corinthians e a fila no ataque para que ele tenha oportunidades. Hoje ele conseguiu consertar um cruzamento que não era o melhor, então o cabeceio para ele fazer o gol parece um pouco estranho, mas é estranho pelo esforço que ele faz, não só para conseguir cabecear da maneira que ele gostaria, mas evidentemente para tirar do goleiro do Bragantino. O Corinthians foi bem. Dá pra gente falar que, independentemente da escalação, foi uma boa estreia, com uma vitória de virada fora de casa, um jogo difícil. O Corinthians segue com motivos para comemorar, independentemente dos jogadores escalados hoje. Vamos seguir esse debate, tem muita coisa pra gente falar. Corinthians virando contra o Red Bull Bragantino, a gente já falou sobre essa sequência de vitórias, né? Terminou com 9 vitórias no Brasileirão, mas teve a derrota pro Racing, né, Zupac? Sim. E aí é a 8ª consecutiva. Correto. Como você disse, começa 25 como terminou 24. Mas, embora esses jogos sejam avulsos, começo, estamos falando de um jogo que é de Série A. Sim. E estamos falando também de contextos. Eu tava na redação, quando apareceu o Corinthians, quando o Pedro Raul apareceu na tela, eu tava do lado de um colega e falou:
É mesmo, o Pedro Raul tá no Corinthians. Quanto é importante para pegar os autores dos gols. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar. O Thales Magno começou bem, aí quando chegaram os outros reforços, a arrancada do Corinthians, ele não... se machucou ele também, se machucou. os caras cresceram. Exato. E o Pedro Raul já era uma carta fora do baralho de não ser utilizado. Totalmente. Como é que você vê pros dois o valor desse Campeonato Paulista? Brigar por uma vaga no ataque do Corinthians virou uma missão muito ingrata. A gente reproduziu ontem aqui a entrevista de ontem mesmo do Romero. E o próprio Romero falou, olha, o trio de ataque era Garro, eu e Yuri. Aí chegou o homem é o Memphis, né? E aí deu ruim pra mim. Então assim, com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro e com o Yuri Alberto do fim da temporada, ninguém vai ganhar uma vaga no ataque do Corinthians, é uma missão ingrata. Então, essas oportunidades que esses jogadores recebem hoje vale pro Romero também. O Romero começou mal, mas depois teve um bom jogo em termos de organização da equipe. São oportunidades importantes para que esses jogadores se mantenham na fila, porque é uma temporada muito longa. O Corinthians tem a Libertadores agora no fim de fevereiro, daqui a um mês, no dia 19, o Corinthians faz o primeiro jogo da pré-Libertadores na Venezuela. Então, assim, vai todo mundo jogar. Em relação ao Thales, tem uma curiosidade. O gol de hoje foi o 4º gol do Thales pelo Corinthians. 3 deles contra o Red Bull Bragantino. Ele fez um empate na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez um na Copa Sul-Americana, no jogo de ida em Ribeirão Preto, contra o Red Bull Bragantino. E fez hoje em Bragança Paulista. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas ele deixa a desejar um pouco em termos de competição, em termos de intensidade. E o Ramon Dias cobra bastante do Thales Magno, não só para recompor defensivamente, mas também do ponto de vista ofensivo. Tem hora que ele tá muito com a bola no pé e só quer a bola no pé. Mas ele é tecnicamente muito bom jogador. O Pedro Raul já é o contrário. Tecnicamente ele não se destaca. Ele é a última opção do ataque do Corinthians. Tanto é que hoje quem começou jogando foi o Héctor Hernandes, jogador atacante espanhol, que foi contratado, teve poucas chances, porque se machucou também gravemente e porque o Yuri se recuperou, o Memphis chegou e tal. Mas você vê, o Héctor, voltando de lesão, estava à frente do Pedro Raul. Mas o Héctor não conseguiu encontrar o jogo. É bem verdade que a bola se ofereceu pouco a ele, mas ele participou pouco do jogo. Então, nesse duelo particular, para ver quem é o centroavante mais poste, mais paradão do elenco do Corinthians, que é uma briga entre Héctor e Pedro Raul, hoje o Pedro Raul ganhou alguns centímetros na disputa. Então, no duelo individual, para ele foi um jogo importante, embora eu não imagine o Pedro Raul sendo uma peça muito útil para o elenco do Corinthians ao longo da temporada. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians mostrou aí como que vai ser a temporada 2025, né? Começou 2025, como terminou 2024, vencendo. Terminou 2024 com 9 vitórias consecutivas. Hoje tá com 10 vitórias, né, consecutivas. Virou o ano, mas o Corinthians é o mesmo. E ainda mais que jogou com um time reserva e conseguiu essa virada para cima do Bragantino. Muitos torcedores aí podem discordar, mas por ser um primeiro jogo em equipe reserva, acho que o Corinthians jogou muito bem. O time principal promete essa temporada. Já não vejo a hora de ver todo mundo em campo, né? O Depay, Garro e Yuri Alberto. O Yuri Alberto até entrou no finalzinho aí do segundo tempo, mas foi meio apagado, né? Também não teve nem tempo de encostar na bola. Mas é isso aí. A gente espera ver esse Corinthians forte, né, para disputar aí todas essas competições pela frente. A Libertadores, né, o Brasileiro, Copa do Brasil e o Paulista, que hoje já começou com o pé direito. 2 gols aí, né? Um do Thales Mágico e um do Pedro Raul, né? Que promete também nessa temporada aí brigar por uma posição. O Thales Magno jogou bem, o Pedro Raul entrou aí no final também do segundo tempo, mas mostrou aí potencial, né? Que fez o gol para poder ajudar o Corinthians, foi o gol da virada. E agora é esperar para a gente ver a equipe principal em campo, que creio que está todo mundo ansioso por esse momento. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês esperam desse Corinthians para a temporada, quem que vocês acham que foi o melhor do jogo. Na minha opinião foi o Thales Magno, não só pelo gol, mas jogou bem. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo.